presbítero Adelino, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Raimundo, a paz do Senhor, irmã Lúcia Helena, e a paz aqui para o nosso Francisco Chaves, né? Está no controle do som aqui. Nosso sonoplasta. Sonoplasta, exatamente isso. Então, para mim é uma imensa alegria estar aqui novamente, aqui no estúdio deste veículo de comunicação. E aos domingos tem esta missão muito especial de estar transmitindo a poderosa mensagem da palavra de Deus. E também a paz do Senhor se estende para todo o povo cristão aqui de Tamboril, todos os irmãos da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, todos de um modo geral, e as demais denominações evangélicas que se sintam neste momento abraçados e sejam agraciados pelo Senhor. E também quero aqui ressaltar que a participação do irmão Francisco, como eu conheço, né, eu chamo ele de Francisco Nascimento, irmão Francisco Nascimento, que morou aqui por alguns anos, e a gente realmente tem este laço de amizade muito grande, de irmandade, né? E de forma que é um grande amigo, um grande irmão, que eu conheço, né? E desejo a ele muita paz, muita saúde e muitas bênçãos de Deus na sua vida. E a gente trabalhou muito junto aqui no trabalho de Deus, nos anos 90, né? Uhum. Ali no final dos anos 90, no início do ano 2000. E a gente trabalhou até numa emissora aqui de rádio também, no FM, ali a Cultural, né? Que ficava ali no Monte Castelo. Era programa Cristo é a Vida, né? Que até o Francisco Chaves aqui também trabalhou lá. Participava lá também no controle do som. A Lúcia Helena aqui também teve participação lá. E só para a nossa meditação hoje, um lembrete que o primeiro programa realizado lá, na Cultural, que foi no ano de 1998. E a gente, o primeiro programa, eu lembro até a mensagem a passagem bíblica que li, e eu vou ler ela novamente hoje. Por que eu vou ler? Porque hoje é o segundo domingo de dezembro e hoje é o dia da Bíblia, né? Comemorado o dia da Bíblia no meio evangélico, no mundo cristão. Uhum. E nada melhor e nada mais importante do que você fazer menção nesse dia tão especial, comemorado no meio cristão, o dia da Bíblia Sagrada, esta biblioteca de livros, de 66 livros, né? A revelação de Deus para o homem, o Deus da criação, o Deus da redenção, o Deus da restauração, o Senhor da libertação, o Senhor que traz a regeneração, renovação, transformação. E aqui, primeira vez que participei do programa de rádio, que foi na FM Cultural, no ano de 1998, eu li exatamente aqui, onde vou ler novamente agora, ao vivo e a cores, né? Estreamos, né, irmão? Exatamente. Foi uma estreia. Na época foi uma novidade muito grande, né? Que até sim. Então a gente... Foi o primeiro programa de rádio. Primeiro programa de rádio evangélico aqui em Tamboril. E ficou marcado, né? Na programa Cristo é a Vida. Com a irmã Mirela. A irmã Mirela participava. Irmão Alexandre. O Alexandre. A irmã Lúcia Helena que participava. O irmão Francisco também participava lá cantando com a sua viola, né? Os seus repentes lá, os seus hinos de autoria dele próprio, né? Uhum. Então é Mateus capítulo 22 e versículo 29. Jesus está respondendo aqui um questionamento que foi feito a ele. Mas vou me reter naquilo que Jesus respondeu e que ele está respondendo para muita gente hoje. Capítulo 22, versículo 29. Evangelho de Jesus que escreveu Mateus. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Eis aí, meus amados irmãos e amigos, um grande erro que ocorre na vida de muita gente. Lamentavelmente podemos dizer isso.
porque baseado nas palavras de Jesus que ele proferiu, a gente pode também dizer da mesma forma. Há um grande erro, uma grande ignorância, pelo fato de alguém não conhecer as Escrituras. E quando você não conhece as Escrituras, você também não tem como conhecer a essência do poder de Deus na sua vida. Aí alguém diz isso, diz aquilo, e diz muitas palavras ocas, palavras que não têm nenhum sentido, e tais palavras é exatamente isso, porque não conhece as Escrituras. Mas você, prezado amigo, tem a liberdade total de hoje conhecer as Escrituras, porque nós temos um acesso muito grande à palavra de Deus hoje. Você que acessa aí o seu celular, na internet, você pode baixar um aplicativo. Você chega no Google e você bota assim, Bíblia Online. Aí aparece várias versões para você escolher e para você ler este mapa, este manual de Deus que traz mensagem de vida para mim e para você. Os homens estão errando, as mulheres estão errando pelo fato de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Mas hoje, nesta manhã de domingo, 8 de dezembro, não é isso? Do ano 2024, você está sendo convocado, incentivado, motivado a procurar a Bíblia Sagrada e ler. E lhe digo que na medida que você for lendo, for meditando, você vai tendo conhecimento de uma verdade que vai lhe trazer um esclarecimento acerca de Deus e do projeto de Deus em prol de sua vida. Você vai descobrir algo muito importantíssimo para você. Mas enquanto o homem se mantém não conhecendo as Escrituras, ele fica apegado a tanta coisa que é banal, inútil. Porém, o Deus da vida, o Senhor autor da criação, Ele incentiva, Ele dá oportunidades a mim e a você de conhecer este livro, o livro de Deus, o livro sagrado de Deus, chamado Bíblia, que contém 66 livros inspirados, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. E traz uma mensagem principal, ou melhor dizendo, o principal personagem deste livro se chama Jesus Cristo. A mensagem central é de Jesus, é a salvação. E quando o homem não tem o conhecimento, não procura ler, meditar as Escrituras, ele desconhece, ignora exatamente esse projeto, esse plano, esta bênção que está inserido aqui no livro de Deus, no maior livro do mundo, livro dos livros, a Bíblia Sagrada. E foi antes que foi formado por, aliás, 40 autores, né, que fizeram parte de, como sendo escritor, autores da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, desde o Gênesis ao Apocalipse. Então você hoje está sendo convidado, um convidado bem especial, a procurar ler a Bíblia Sagrada, ouvir a sua mensagem. Participe agora à noite do culto ali na Praça General Sampaio. Ali você vai ouvir o que? A exposição da palavra de Deus, a exposição das Sagradas Escrituras. O Salmo 119, versículo 130 está dizendo assim: a exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Então você quer esta luz na sua vida, um entendimento vindo de Deus? Ouça a palavra de Deus, ela vai produzir fé na sua vida, uma fé genuína, uma fé que vai lhe trazer justificação e salvação. Tudo isso você vai encontrar neste livro sagrado, na Escritura. Por isso que Jesus está dizendo aqui: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu lhe afirmo categoricamente, se você começar a examinar
a palavra de Deus, você vai conhecer verdadeiramente. E você vai ter uma nova experiência, uma experiência extraordinária na sua vida. Porque ela vai lhe dar um norte, ela vai lhe guiar, ela vai lhe dar luz, vai lhe dar entendimento. Jesus, novamente, quando a gente olha para o livro de João, Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo 5, e o versículo 39, nós temos ali Jesus mandando, dizendo assim: examinais as Escrituras, cuidar ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Você quer procurar uma fonte que realmente fale de maneira legítima de Jesus? É a Escritura. Pode surgir vários livros e mais livros que mencione o nome de Jesus, mas com uma autenticidade, de maneira plena, em toda a sua plenitude, e a Escritura Sagrada. Por isso que Jesus aqui novamente alerta, dizendo: examinai as Escrituras. Aqui em Mateus ele está dizendo: errais. Ele respondendo um questionamento de alguém. Errais de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aqui em João, capítulo 5, verso 39, conforme disse, ele está dizendo: examinai. Examinar é estudar, é meditar, é aquilo que você procura com profundidade conhecer. Não uma leitura qualquer, parcial, mas uma leitura com afinco, com determinação, com questionamento, buscando em Deus respostas, pedindo ao Espírito Santo que lhe oriente. E lhe digo, se você fizer assim, você vai ter uma nova experiência, uma experiência muito boa na sua vida, porque você estará tendo contato com a palavra de Deus. Sempre digo, como alguém diz assim, já ouvi alguém dizer assim: ora, a Bíblia, a Escritura Sagrada aberta, é Deus falando conosco, de fato. E alguém disse assim: e quando a gente fecha ela, é um livro qualquer. Então há um equívoco. Ela continua sendo a palavra de Deus, o livro de Deus. Aberto, lendo, Deus está falando diretamente, de forma direta. Quando você fecha ali, ela continua sendo o livro do Senhor, o livro de Deus. Está ali, e dentro, em todo o seu conteúdo, você vai absorver para a sua vida mensagens que vai lhe trazer liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Onde você vai encontrar esta mensagem? Na Bíblia Sagrada. Se algum livro fizer esta citação, por obrigação ele tem que recitar o versículo e dizer João 8:32. Por quê? Porque está na Escritura. Examinai a mesma, porque ela tem vida, palavra de vida eterna, e elas mencionam o nome de Jesus com tanta clareza, desde o seu nascimento, desde a sua vida, desde a sua morte, a sua ressurreição, e nos traz o que? Ainda a Escritura, a grande esperança da sua volta, que se aproxima cada dia. Tudo isso é a Escritura que fala. E existe até o estudo chamado escatologia, né? Que quando você começar a se aprofundar no ensino na leitura da palavra de Deus, você vai aprender com muita nitidez sobre a volta de Jesus, das coisas, dos assuntos relacionados aos últimos dias, das profecias que está nas Sagradas Escrituras. Leia a mesma para o seu bem-estar, o bem-estar da sua família. Vocês sabem de uma coisa, eu tinha 10 anos de idade, 9, 10 anos, e meu pai não era assim um cristão ativo, né? Ele apenas era uma pessoa assim, que ele sempre procurou Deus, e a gente não tinha assim um acesso direto ao mundo cristão. A gente morava numa localidade chamada Cacima dos Moços, né? O que meu pai fazia à noite? Eu lembro mais do inverno de 1974, ali no mês de fevereiro, março, abril, e choveu muito, chuva muito forte. Quem viveu naquele período sabe o que eu estou falando. E como a gente morava na zona rural, e à noite ninguém, não tinha televisão, não tinha nada disso, né? E então o que o papai fazia? Ele pegava um livro do meu avô,
que era uma parte do Antigo Testamento e uma parte do Novo Testamento, que era, eu lembro que era do livro de Gênesis até alguns livros do Antigo Testamento, como lá o livro de Daniel. Tinha o Gênesis, o Êxodo, e tinha o Levítico, Número e Deuteronômio, e tinha Josué, aí Daniel, era parte do Antigo Testamento, e tinha parte do Novo Testamento, que era os 4 evangelhos e ainda o livro de Atos. Na época eu não sabia associar bem, mas agora eu, fazendo um retrospecto aqui, sei que era daquela forma. E o papai saiu, pegava, e a gente se deitava na nossa redinha lá, na nossa casinha de taipa, né? Não tem vergonha de falar de jeito nenhum. Uma lamparininha lá alimentada pelo querosene. Ele abria a Bíblia, né? E repassava as mensagens lá do Abraão, da criação, tempo de Adão, da Eva, o pecado, o Abel, o Caim matou Abel, tudo ele passou para mim, a Moisés, aliás, Abraão, o Isaac, o Jacó, Moisés, a história todinha, José, a história de José, do filho de Jacó, a passagem de Daniel na cova dos leões, tudo o papai ensinou. A história do apóstolo Paulo, tudo ele passava para nós, lia, a gente deitado na rede ali, a gente pegava no sono, ouvindo ele lendo em voz alta, sendo iluminado pela lamparina. Tamanho do esforço, e isso eu tenho uma gratidão muito grande, porque isso me fez eu ter sede de examinar as escrituras. Eu cresci não vivendo assim realmente totalmente no lar evangélico cristão, mas sempre procurando aquelas porções, porque aquelas palavras, elas me marcaram. Por que me marcaram? Porque é palavra de vida. Por isso que Jesus está dizendo, os homens erram por não conhecer as escrituras e examinar as escrituras, porque ela vai fazer um efeito. Quando você lê, quando você escuta alguém lendo, e você prestar atenção mesmo, você meditar, ela vai lhe marcar na sua mente, fica marcado no seu memorial, na sua memória. E um dia isso vai fluir e vai ter o quê? Um resultado benéfico na sua vida, como aconteceu comigo. Todavia eu tive aquele apego, eu comecei a procurar, eu ficava procurando, ao ponto de me tornar cristão, como sou hoje. Cristão evangélico, né? Crente cristão. Por isso que eu lhe convido, prezado amigo, que você também participe, que você faça isso. Mesmo que alguém do seu pai ou sua mãe nunca tenha feito isso na sua vida, mas procure. Nós temos hoje o acesso tão grande. Nós não tínhamos acesso assim, desta forma. E ainda meu pai, com muito trabalho, meu avô conservava lá esse livro como uma relíquia. E era uma relíquia mesmo, uma relíquia sagrada. E ele conservou isso, toda essa bênção de Deus que foi para mim, foi para meu pai, foi para meu avô também, porque todos eles dormiram no Senhor, confessando o nome do Senhor. Porque houve o quê? Houve uma mobilização, houve uma atitude de quê? De ler, de transmitir, de pregar, de ensinar. E hoje os pais são convidados também a fazer isso, os pais cristãos. Você cristão está fazendo isso ao deitar lá os seus filhos, chamando para ler porções das escrituras. Eu com 10 anos de idade já estava sabendo que o Abraão tinha oferecido o Isaac lá no Monte Moriá, sem ser ainda cristão totalmente, né? Congregado em alguma igreja, mas eu já estava sabendo de tudo isso e muito mais. E isso ficou digamos, na minha mente, muito ativo, né? Por que ficou ativo na minha mente? Porque é a palavra viva de Deus. Hebreus 4, versículo 12 está dizendo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que ela faz o que? A divisão de que? Da juntas e medulas da alma e do espírito. O alma e o espírito juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Porque aconteceu comigo, e não somente comigo, com muitos. Se a gente for pegar aqui algum testemunho de muitos cristãos, eles vão testemunhar coisa assim parecida, que aconteceu com eles na infância, e quando ele chegou na idade adulta, e isso veio surgir como uma bênção, como revelação, como esclarecimento, dando luz ao entendimento. Que Deus abençoe vocês todos, o dia da Bíblia Sagrada,
e que ela venha trazer na sua vida a paz, a mensagem de paz, como ela transmite paz, que venha trazer liberdade. Você que está numa vida aí, digamos, que é escravo de algum vício, que está sendo escravo de alguma situação, que está sendo envolvido por algum problema, eu não sei qual, Deus sabe. Você que está passando por alguma adversidade, você que está sofrendo de alguma enfermidade no seu corpo físico, você que está passando por um momento tão terrível, saiba de uma coisa: o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus desta Escritura, e Ele revela nesta Escritura que o Senhor Deus, Ele é o Senhor que abençoa o pão que você come, abençoa a água que você bebe e retira do nosso meio as enfermidades. Glória a Deus. É o Deus que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Onde é que você vai encontrar uma mensagem tão linda dessa? Na Escritura Sagrada. É nela que você vai encontrar essa porção que te dá ânimo, que te dá coragem, que aumenta a tua fé para você vencer aquilo que você está passando. E Jesus Cristo continua dizendo: examinai as Escrituras. Paulo, sabendo, tomando conhecimento da autenticidade da Escritura, ele escreveu lá em 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo 16, ele diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar o homem e preparar para toda boa obra. Veja aí o tamanho das bênçãos, das promessas que está inserido nas Escrituras. Ela nos educa, nos corrige, nos ensina. Ela é proveitosa para nós, ela é divinamente inspirada por Deus. Ainda que hoje possa surgir alguém dizendo que não, mas as provas são total, as provas estão bem nítidas aí na vida de alguém que passou a ler, passou a meditar, passou a ouvir, passou a obedecer, a amar a mensagem das Escrituras Sagradas. Faça isso para o seu bem, para o seu bem-estar, tanto nesta vida aqui, nesta vida física aqui, e no porvir a vida eterna. Porque a vida, a promessa da palavra da Escritura, não é somente esta vida aqui. Como Paulo escreveu, se nós esperássemos, se a nossa vida fosse somente aqui, nós seríamos os homens mais infelizes do mundo. Mas não, a nossa promessa transcende a este mundo físico. Ela fala de uma eternidade sem fim com Deus. E a promessa está onde? Na Escritura Sagrada. São elas que têm a vida eterna, disse Jesus. Examinai as Escrituras, porque nelas está contidas mensagens de vida eterna, e são elas que testificam de mim. Que Deus abençoe a você neste domingo, dia da Bíblia Sagrada. Está sendo comemorada por todo cristão, essa data tão especial. E que a mensagem de Deus, ela seja tocante no seu coração. E você, a partir de hoje, procure ler a Bíblia Sagrada, obedecer a Bíblia Sagrada, amar a mensagem da Bíblia Sagrada, isto para o seu bem, tanto nesta vida como no porvir. Amém.